Pessoal, continuando a nossa videoaula, nós temos aqui as migrações internas no continente africano. Então, centenas de milhares de africanos arriscam-se na travessia do deserto do Saara e do mar Mediterrâneo em direção ao continente europeu. A gente sabe que os africanos foram colonizados, explorados pelos europeus e agora está vindo a conta, né? Eles estão tentando migrar para o continente europeu em busca de melhores condições de vida por conta das grandes mazelas que eles vivem atualmente no continente. Existe um grande número de refugiados e deslocados internos que se deslocam para países fronteiriços por conta das intermináveis guerras civis que acontecem no continente africano. Quando os europeus colonizaram o continente africano, eles determinaram que uma determinada etnia seria a dominante. Quando acontece o processo de descolonização, que os europeus são expulsos, vamos dizer assim, que os países do continente africano conquistam a independência dos países europeus, acontece uma grande quantidade de guerra civil por conta dessas grandes diferenças étnicas que tem dentro do continente. E não vejo grandes possibilidades de paz, porque você tem lá uma infinidade de conflitos, só para citar alguns países: Ruanda, República Democrática do Congo, Somália, Etiópia, Sudão do Sul, Chad, tivemos guerra em Angola, Moçambique, ou seja, os que eu estou me lembrando aí, você sabe que ainda existem muitos outros. Muitos refugiados acabam se deslocando para os países vizinhos. Muitos desses países fecham as fronteiras porque já não conseguem lidar com as mazelas da sua própria população e acabam recebendo esses refugiados. Então é uma situação bem complicada. Isso acaba gerando uma quantidade muito grande de doenças. A gente sabe lá, uma das que mais mata pessoas é o ebola, o desemprego, violência. A gente tem lá na Nigéria aquele grupo terrorista, o Boko Haram. Então, tudo isso consequência desse processo de colonização que acaba gerando, consequentemente, esse processo migratório. Nigéria, África do Sul e os países do Maghreb, Argélia, Tunísia e Marrocos, estão entre os países que mais recebem imigrantes de outros países africanos, porque são os países que apresentam melhores condições de vida. Desafios das migrações. Primeiro, o idioma. O idioma sempre é muito complicado, porque se a pessoa não tem domínio do idioma para onde ela pretende migrar, isso acaba se tornando uma grande barreira. Aspectos culturais como religião, os costumes, a cultura, também são obstáculos complicados. A inserção no mercado de trabalho, porque geralmente essas pessoas elas recebem uma remuneração menor, elas são exploradas. Pode até parecer que para elas isso seja o suficiente, mas isso não é justo porque elas estão sendo exploradas, elas estão sendo enganadas. A receptividade dos nativos também pode gerar um maior ou menor grau de dificuldade. Então, quando essas pessoas acabam recebendo bem os migrantes, isso acaba ajudando, mas na maior parte das vezes a gente sabe que infelizmente não é isso que acontece. A gente acaba discriminando, a gente acaba gerando uma coisa bem ruim que a gente vai conversar, que é a xenofobia, né? Então, se a gente está em recessão econômica, isso pode agravar essa rejeição, como é o caso do Brasil, quando a gente recebeu os venezuelanos, né? Os desempregados nesse país passam a culpar os imigrantes e eles, na verdade, não têm culpa. E a crise do sentimento de xenofobia, né? O que é a xenofobia? Xenofobia é o ódio, a raiva, a aversão que o imigrante, que o nativo tem do imigrante. Aqui eu coloquei alguns cartazes para você observar isso. Ó. Então esse é um cartaz aqui em Portugal que está dizendo não aos imigrantes. Por quê? Eles geram criminalidade, desemprego, baixos salários, entre outras coisas. Então a ovelha branca está expulsando as ovelhas negras. Aqui você tem o Partido Nacional Renovador, né? O PNR,
Portugal aos portugueses, ou seja, mandando o imigrante embora, basta de imigração. Esses partidos nacionalistas, eles têm um sentimento muito grande contra não só a migração, eles são muito xenófobos, também são contra, né, uniões homoafetivas, a questão do aborto, a questão das drogas. Então, para eles, tudo que o imigrante traz é só coisa ruim, né? Então, aqui você tem esses cartazes portugueses, mas isso é comum encontrar também em outros países como Suíça, em outros países europeus. O que são os apátridas? Esse daqui é um grupo bem difícil, gente. São pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. A patridia ocorre por várias razões, como discriminação contra as minorias na legislação nacional, falha em reconhecer todos os residentes do país como cidadãos quando este se torna independente. Então, o apátrida é aquela pessoa que não tem documento, ela não existe perante o governo. Então, quando ela acaba migrando, ela não é reconhecida nem pelas pessoas do seu país, nem pelas pessoas do país por onde ela migrou. E isso é uma consequência bem ruim. Essas pessoas sofrem muito com essa falta de reconhecimento porque elas acabam não tendo direitos, como, por exemplo, uma conta bancária, passaporte, coisas desse tipo. Não tem direito à escola, não tem direito ao emprego, à saúde. Então é uma situação complicada. Migrações externas para o Brasil. Por que muitos migrantes vieram para o Brasil? Tá? Aqui eu estou citando alguns fatores favoráveis que fizeram com que houvesse uma migração muito grande de europeus, principalmente, né? Então a gente teve aqui, esses fatores são importantes. Primeiro, proibição do tráfico de escravos. A Inglaterra proibiu o tráfico de escravos porque ela queria aumentar o seu mercado consumidor. De que forma? Que as pessoas consumissem e tivessem salário para consumir. O escravo não tinha salário, então ela acabou com o tráfico de escravos e o Brasil acaba abolindo a escravatura em 1888 com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel. A gente teve crise na Europa, a Primeira Guerra Mundial, tínhamos terras disponíveis para oferecer para esses imigrantes, propaganda brasileira no exterior, isso foi uma propaganda mentirosa, porque dizia que o Brasil iria pagar a passagem. Quando chegava aqui no Porto de Santos, eles tinham que assinar um documento de que eles iriam pagar depois essa passagem para o governo brasileiro, muitos acabavam depois voltando. Cultivo do café, trouxe muitos imigrantes italianos e japoneses, e por trás de tudo isso, o Brasil incentivou essa migração porque eles queriam promover o que nós chamamos de branqueamento da população. Por que branqueamento? Quando o Brasil trouxe os escravos, o Brasil foi o país que mais trouxe escravos do continente africano para a América, mais de 4 milhões, acreditava-se no continente europeu que uma nação que tinha em sua maioria população de negros não era uma nação respeitosa, não era uma nação que inspirava confiança. Então, para tentar promover esse branqueamento da população, o Brasil começou a incentivar a entrada de imigrantes europeus. Isso aconteceu muito de 1850, quando começaram a chegar os primeiros suíços, até 1932, quando Getúlio Vargas cria o que nós chamamos de lei de cotas. Ele começa a barrar a entrada desses imigrantes. Principais grupos que vieram de 1850 a 1934. Português foi o maior número. O principal fator foi a identidade linguística, né? A cultural também. Eles ficavam principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Os italianos representam o segundo maior grupo. Eles vieram para São Paulo e trabalharam principalmente na colheita do café e nas indústrias. Os alemães foram para o sul do Brasil, desenvolveram-se no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cidades como Blumenau, Oktoberfest, que é uma festa típica alemã, desenvolveram a policultura e a pecuária, o prato típico alemão, o joelho de porco, né, a criação de suínos. Os espanhóis foram para São Paulo trabalhar na agricultura e atividades comerciais. E os japoneses, primeiro grupo veio para cá em 1908.
para São Paulo, capital, interior, lá na região de Araçatuba, Presidente Prudente, e no Paraná, norte do Paraná, região de Maringá. Foram trabalhar no café e muitos foram lá para o Pará, olha só, numa região chamada de Zona Bragantina. Lá eles desenvolveram o cultivo de pimenta do reino e juta. Os japoneses, alemães principalmente, tivemos a formação do que chamamos de quistos raciais, ou seja, eles tiveram uma dificuldade muito grande de adaptação e eles acabaram formando comunidades isoladas. E nessas comunidades isoladas eles continuaram praticando a sua própria cultura, demorando um pouco por esse processo de integração. Lá no bairro da Liberdade você tem um exemplo típico de quisto racial. Inclusive as luminárias, o comércio, lembra muito o que eles viviam lá no Japão. Como eu citei aqui em cima também, a Oktoberfest, uma festa bem típica da Alemanha, lá na região. Muitas fazendas no Mato Grosso com eslavos, por exemplo, eles mantêm o próprio idioma, eles não mudam o idioma para tentar manter essa questão cultural. Isso é um quisto racial. Depois acaba tendo uma integração, mas no primeiro momento eles se isolam. Imigração de brasileiros. Olha só, o Brasil é um país que muito migra. A gente teve lá os brasiguais no Paraguai. O governo do Paraguai trata os brasiguais de uma forma bem complicada. Por quê? A população pede que o governo expulse os brasileiros de lá. E o governo do Paraguai não pensa muito nisso, porque esses brasileiros compraram terras, eles produzem soja, criam gado bovino, e isso gera muita riqueza para o PIB paraguaio. Os sem terras paraguaios ficam questionando a seguinte situação: por que os brasileiros migraram para cá se o Brasil é um país 30 vezes maior que o Paraguai? Então eles acham que o governo tem que expulsar esses brasileiros e pegar essas terras de brasileiros e doar, fazer a reforma agrária para os paraguaios. Temos os decassegues, que são os descendentes japoneses que migraram para o Japão na década de 80, 90. O Brasil passava por uma grande crise econômica e o Japão com uma grande prosperidade. Então, quando os japoneses foram recebidos no Brasil por conta da situação ruim no Japão, eles entendem que agora é o momento de retribuir e os descendentes japoneses até a 4ª geração podem voltar. Eles acabam trabalhando em indústrias, em locais pouco qualificados. São chamados de decassegues. E os brasileiros que vão para os Estados Unidos são chamados de brazucas, né? Uma grande quantidade de brasileiros, principalmente na região do sul, onde eles chamam lá nos Estados Unidos de região problema, região da Flórida, do Texas, pela proximidade com o México e pela quantidade de latino-americanos que acabam migrando para lá. Migrações internas no Brasil. O Nordeste é a principal área de repulsão durante muitos anos, no início do século passado até a década de 70. Eles migraram aqui, Amazônia até 1912 por conta do ciclo da borracha. Depois migraram para o Sudeste até 1930 por conta do café, até a crise de 29, quando o Brasil sofre com o problema da superprodução de café. E para o Sudeste também após a Segunda Guerra Mundial por conta da industrialização. Depois temos um fluxo diferente da década de 70 e 80, que é do Sudeste e Sul, lá para o Centro-Oeste e para a região da Amazônia, os estados mais ao sul. Pega lá o Mato Grosso, que é no Centro-Oeste, mas pega Roraima, pega o Pará, Tocantins, por conta da expansão da fronteira agrícola, novos cultivos de soja e criação de gado bovino. Tanto é que hoje o Centro-Oeste é a região brasileira que tem o maior cultivo de soja e o maior rebanho de gado bovino do Brasil. E os tipos de migrações internas. Um dos principais fluxos migratórios internos que a gente tem é o êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para a cidade. Eu participei do êxodo rural com os meus pais na década de 80, 1988. No Brasil, o êxodo rural provoca uma urbanização desenfreada, que a gente vai ver isso mais para frente também. Mas é importante você saber esse conceito. O Brasil tem a superação da população urbana em relação ao rural na década de 60 para a década de 70. Quais são as causas do êxodo rural? A mecanização do campo, ou seja, as pessoas começam a ser substituídas por máquinas. A concentração fundiária nas mãos de poucas pessoas acaba expulsando os pequenos agricultores para a cidade.
as péssimas condições de vida, os baixos salários, falta de emprego, falta de saneamento básico, a falta de oportunidade em escolas, não tem hospitais. Então tudo isso faz com que as pessoas acabem migrando. Só que assim, ela chega nas cidades, ela não tem qualificação profissional, ela não vai conseguir um bom emprego. Isso gera um outro problema na cidade, né? As pessoas acabam migrando para as moradias precárias, para as favelas. Não houve um planejamento urbano para poder receber essas pessoas, então a gente acaba saindo de um problema para outro, infelizmente. Aqui está migração temporária. Eu fiz aqui um esqueminha para você entender o que é migração temporária, migração intra-regional, migração interregional. Então, a migração temporária, também chamada de transhumância, é uma migração que acontece por um determinado período. Então, você pega aqui uma pessoa que mora no sertão do Nordeste, ela migra para a zona da mata, que é o litoral do Nordeste. O cara vai trabalhar no turismo durante o período de alta temporada, como garçom, como repositor ou coisa do tipo, ou na colheita da cana. Quando acaba a alta temporada do turismo ou a colheita da cana, essa pessoa volta para o sertão. Esse fluxo migratório temporário que acontece dentro da região Nordeste é chamado de intrarregional. Ou a pessoa pode sair também, ir para o interior de São Paulo trabalhar na colheita da cana, a colheita da laranja. Quando acaba a colheita, ela volta para o Nordeste. É uma migração temporária, mas a migração da região Nordeste para a região Sudeste é chamada de interregional, entre regiões diferentes. Galerinha, um grande abraço para vocês. Obrigado por mais essa aula. Até a próxima.